Paz do Senhor, nobres companheiros, professores, estudiosos das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Aqui vos fala o cooperador Jair Menezes, da Congregação SIC, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Curitiba, Paraná. Nesta semana estaremos estudando a lição de número 5, que traz por título Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do apóstolo. O texto áureo nos diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Primeira carta, escrita aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 23. Verdade prática: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Aprenderemos nesta lição que nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, estes que pedem sinal. E ainda para os judeus era blasfêmia ter um homem crucificado, Jesus, sendo reconhecido como verdadeiro Filho de Deus. Ainda aprenderemos que nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para os gregos que buscam sabedoria, mas que, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Na introdução da lição, veremos que Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto. E isto tornou-se de suma importância para que sua missão de vida fosse pregar o Santo Evangelho, tanto aos judeus quanto aos gentios, porque assim o crucificado foi a sua mensagem central. Ainda aprenderemos que, para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam nas suas cartas escritas pelo apóstolo. Expressões estas como Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Tópico 1. A centralidade da pregação de Paulo. Subtópico 1. O ministério de pregação e o Cristo crucificado. Através da lição, aprenderemos que, sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Veremos ainda que a base de suas cartas está na fidelidade aos ensinos de Cristo como base e lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus Cristo, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo para pregar o Evangelho, sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Aprenderemos ainda que, por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram, entenderam, tomaram ciência que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. E assim sendo, judeus e gentios são chamados por Deus para viver no crucificado, o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Pois Cristo, o Senhor Jesus, o unigênito Filho de Deus,
é o único nome no qual há salvação para o homem perdido e pecador. Subtópico 2. A palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas do apóstolo, lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aqui vamos entender a grandiosa diferença de entendimento e compreensão nestas duas linhas que a palavra se refere, desses dois grupos de pessoas, denominadas assim como judeus e gregos. Vamos aprender que a palavra da cruz é loucura da pregação, que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos da época. E por que não dizer que até hoje encontramos esta afronta? Quando nos deparamos com diferentes crenças, quando nos deparamos com a variedade de religiões e religiosos espalhados ao redor do mundo. Vamos refletir, trazer para a nossa realidade e ver a quão grande diferença existe em nossos dias atuais entre crenças e discordâncias por pessoas, religiões e povos que entendem e interpretam as Sagradas Escrituras de formas diferentes. Quanta confusão há em nossos dias atuais, mas que possamos nos ater ao santo e sagrado ensino que a palavra nos traz, pois ela deve ser a bússola do cristão, o nosso guia. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pela qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice na época. E a lição ainda vai dizer que, nesse sentido, a cruz de Cristo não produzia atração. Ela não gerava algo na qual as pessoas pudessem ter ali a plena convicção de que estava tudo esclarecido. Mas, ao contrário, produzia rejeição, porque a cruz era um instrumento de suplício e morte. A cruz era considerada uma maldição. Entendemos assim que Cristo por nós tornou-se maldito, morrendo morte de cruz. Subtópico 3. Para os judeus e gregos. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Ela trazia esse impacto negativo pelo que significava. Enquanto os judeus queriam sinais, milagres, já os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem, que explicasse, que trouxesse com palavras sábias o esclarecimento. E assim sendo, o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso, não era algo admirável, e ao mesmo tempo contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa de sua simplicidade, já que os gregos
eram reconhecidos pela sua sapiência humana. Entretanto, embora simples, nos diz a lição, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. Poderosa em Deus. E a palavra da cruz, ela preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. Já o Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê, que aceita e declara a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura. Mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Tópico 2. Expressões-chave na doutrina de Paulo. Subtópico 1. Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo, Evangelho de Cristo, conforme registra Romanos, capítulo 1, versículo 16. E das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. O nosso Senhor nos ordenou levar a boa nova da sua doutrina a toda criatura, conforme registra Marcos capítulo 16, versículo 15. Paulo fez assim e não por acaso. Identificava sua pregação como o Evangelho de Deus. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. Um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador, quando este aceita e declara a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e o segue de alma, corpo e espírito. Subtópico 2. Cristo crucificado. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, Paulo escreve: Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz aqui, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Porque a cruz nos traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado. E por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado, fazer com que o pecador entenda o seu real sentido, a sua real situação diante de Deus em relação à sua vida pecaminosa, que o pecador entenda a necessidade de ter a Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador, para que assim possa realmente ser salvo. O único nome dado no qual há salvação. Subtópico 3. Cristo ressurreto. Não haveria importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Pois, sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Seria, então, por assim dizer, em vão
a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo descreve de maneira sublime na sua primeira carta escrita aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 e 4, que: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Me chama muita atenção aqui da parte do apóstolo Paulo por mencionar este termo, segundo as Escrituras. Por quê? Porque já fora anteriormente manifestado e revelado que assim haveria de ser. Que ressuscitaria ao terceiro dia, fora já dito anteriormente pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor Jesus, que ao terceiro dia ressuscitaria. E que os seus discípulos entenderam quando efetivamente aconteceu a ressurreição de Cristo. Esta que fora reafirmada pelo apóstolo. Ele ainda completa a obra de salvação, que consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz, reafirma o significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade, uma única coisa. Portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e, ao mesmo tempo, o ressurreto. Crucificado para pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Ressurreto como vitorioso, vencedor. Venceu a morte, superou, está vivo e está livre para assim fazer a ligação entre o homem e Deus, entre o pecador que reconhece a sua vida pecaminosa e, aceitando a Cristo como seu único Salvador, abandona seus atos errados e passa a viver uma nova vida em Cristo. Tópico 3. Os efeitos da mensagem da cruz. Subtópico 1. Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermo, libertar as almas dos demônios. No livro de Marcos encontramos uma lista de ações nas quais o Senhor pode usar os seus salvos, os seus escolhidos, aqueles a quem Ele os chamou e predestinou para a grande obra. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. Não podemos, então, apenas ser ouvintes, mas também participantes, colocando em prática o que de Deus recebemos e fomos orientados a fazer. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas sim o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Santo Evangelho, de quem aceita o Santo Evangelho. É uma mensagem transformadora, uma mensagem de vida, uma mensagem de renovação, uma mensagem que verdadeiramente é poder para ser ministrado
sobre a vida daquele que recebe crendo em Deus, crendo no unigênito Filho de Deus, que é o Cristo ressurreto. Subtópico 2. Uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Jesus Cristo, o homem que viveu entre nós, ser o verdadeiro e unigênito Filho de Deus. Enquanto a sabedoria da cruz nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. Logo, a mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade, nos constrange a viver uma vida de reconhecimento de que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, de que Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus, de que Cristo verdadeiramente, morrendo na cruz, trouxe-nos a oportunidade de salvação, deu-nos o livre acesso ao Pai. Subtópico 3. Uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz é para nos revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, das nossas limitações pessoais, dos nossos medos interiores. As Sagradas Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas sim, exclusivamente, no Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nos faz agir, nos faz ter criatividade e fazer as coisas de maneira que glorifiquem a Deus. Logo, a mensagem da cruz nos ensina a depender total e exclusivamente do Espírito Santo, que é o nosso guia, o nosso consolador, aquele a quem o Senhor Jesus disse: irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, não vos deixarei só, enviarei outro consolador, e este é o Espírito Santo. Conclusão. Chegamos à conclusão e finalização desta lição, onde podemos refletir que aprendemos, através desta lição, sobre a mentalidade que havia na época de Paulo, que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Aprendemos que a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. E que a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Segunda lição, aprendemos ainda que os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado e por isso para eles é loucura. E aprendemos também que a mensagem da cruz nos ensina a depender do Espírito e não de nós mesmos, concluindo assim que a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. E esta mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós os salvos em Cristo Jesus. Pois ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus,
humildade e dependência do Espírito. E a mensagem da cruz, a mensagem gloriosa, ela transforma o homem por inteiro. Transforma o homem inteiro. O homem que crê, aceita e reconhece a Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, vos dê sabedoria do alto, revelando em vossas mentes e coração toda a verdade e guiando-os através do Espírito Santo, os leve a cada dia ao pleno conhecimento da verdade, porque a palavra de Deus é a verdade.